O nosso bom dia a todos e todas aqui presentes, que estejamos em paz, envolvidos e envolvidas nestas vibrações deste salão, para que possamos aproveitar ao máximo as explanações de o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo a ser abordado é o capítulo de número 23, cujo título é Estranha Moral. Antes de fazermos a preparação, lembramos sempre os companheiros e companheiras que a Sociedade Espírita Allan Kardec nos oferece diversos e diferentes trabalhos, desde palestras. Na sexta-feira nós temos uma palestra virtual, palestra doutrinária, as preces e radiações nas terças-feiras, iniciando às 16h45. Nós temos o Evangelho de Acolhimento, nós temos SEAV também, passe durante a semana, manhã e tarde, atendimento fraterno. No domingo, além do Evangelho, nós temos o ciclo de paz e a evangelização de jovens e crianças. Convidamos a todos a entrar na página da Sociedade Espírita Allan Kardec, lá encontrar todas estas atividades. Vamos então à nossa preparação. Escolhemos, como sempre, do próprio capítulo, são palavras de Allan Kardec a respeito deste título, Estranha Moral, quando ele nos diz assim no item 17: o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pôde fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo, e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Façamos a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai, de infinito amor e misericórdia, e agradeçamos a oportunidade da vida e das nossas vidas, a oportunidade de aqui nos encontrarmos, Senhor, do conhecimento desta doutrina esclarecedora, das palavras do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, à luz da doutrina dos Espíritos. Que enquanto aqui estivermos, Senhor, possamos receber as bênçãos do mais alto, esclarecer a nossa consciência e o nosso coração na necessidade urgente da mudança moral para a evolução deste planeta e a espiritualização da matéria de todos que aqui habitam. Senhor, que possamos então permanecermos unidos em pensamentos, contribuindo com o nosso palestrante, para que aprendamos um pouco mais das lições do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Então, com a permissão daquele que coordena este momento, iniciamos o nosso trabalho. Que assim seja. Para trabalhar conosco, então, nesta manhã, nós temos a grata satisfação de receber o nosso companheiro José Daniel, que é trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas de divulgação, estudo e evangelização espírita. Atualmente, é o presidente da SIAC. Com a palavra, então, o nosso companheiro. Então, nosso bom dia a todos, estejamos em paz. Hoje trataremos de um capítulo considerado por muitas pessoas verdadeiramente desafiador. Parece realmente um capítulo, usando aqui um pequeno trocadilho, muito estranho para estar contido em um Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo número 23, que tem por título Estranha Moral. Primeiramente, a primeira coisa que devemos perceber é que a doutrina inteira de Jesus, ela sempre foi estranha. Porque ela ia contra o status quo
como a sociedade judaica estava organizada na época. Em vez de pregar, por exemplo, a lapidação para quem cometia o crime de adultério, pregava o perdão. Em vez de pregar a invasão aos povos pagãos, pregava o perdão. Em vez de pregar a dominação de Israel no mundo, como grande centro de poder, pregava a humildade. Ao invés de pregar que eles eram os melhores e os que estavam acima de todos, ele lava os pés dos discípulos. Então, a doutrina inteira de Jesus, ela tem as suas estranhezas, por conta dos nossos costumes, por conta dos nossos hábitos, por conta do nosso orgulho e da nossa vaidade. Então, ela vai sempre conter ensinamentos que nos parecem estranhos, que nós, inclusive, acreditamos que não temos como os praticar. Mas aqui, no capítulo 23, Kardec vai pegar alguns ensinamentos, esses, que são ainda mais estranhos. E é importante aqui ressaltar a coragem do codificador. Porque eu não sei de vocês, de todos aqui que estamos, mas eu nunca vi outras denominações religiosas discutirem as passagens evangélicas que estão contidas nesse capítulo. Muitas vezes nós escolhemos apenas versículos agradáveis, bonitos, e claro que realmente o são, mas nós ficamos restritos muitas vezes à beleza apenas, sem ir profundamente aos seus ensinamentos. Aqui Kardec vai encarar passagens realmente desafiadoras, que parece que inclusive Jesus nem as poderia ter dito. E aí, para isso, ele tem que se preparar. Kardec não chega dizendo como as coisas são. Ele investiga, ele pede ajuda, ele consulta especialistas a fim de destrinchar, ir nas minúcias e captar o real sentido das passagens evangélicas. Então, a primeira lição parece, inclusive, até assustadora. Talvez se a gente abrir ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo e topar com essa lição, a gente vai levar um susto. Odiar os pais. Mas odiar os pais? É esse o ensinamento de Jesus? Por incrível que pareça, é. Então, olhemos aqui a passagem do Novo Testamento. E muita gente ia com ele. E voltando Jesus para todos, lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Parece estranho, né? Mas vejamos que o cerne, o núcleo do problema está nesse termo que apareceu: odiar. Odiar para nós, seres reencarnados no século XXI, no Brasil, tem um contexto muito claro. A gente sabe o que é ter ódio. Inclusive, pelas nossas manchetes, a gente vê o ódio se alastrando por todos os segmentos. Mas e na língua hebraica? E lá na vez que realmente Jesus falou? Porque ele não falava português. Inclusive, a língua portuguesa nem existia. Ela levaria
um bom tempo até ela ser formada. Então, ele usou uma expressão no seu dialeto que alguém traduziu por odiar. Mas será que esta tradução foi fiel ao seu pensamento? É uma questão de linguagem. É necessário ir aos especialistas e olhar qual é o contexto da época. E Kardec faz isso. Não só faz isso, como coloca o nome do indivíduo que o auxiliou. Na explicação que Kardec dá ali na sequência, no item 3, ele coloca uma nota e diz assim, non odite em latim, caí ou miciei em grego. Caso a pronúncia esteja errada, alguém me desculpe, tá? Mas eu não sou versado em latim nem em grego. Não quer dizer odiar, mas amar menos. Exprime ainda melhor, pois não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igual ao outro. No dialeto siríaco, que dizem ter sido mais usado por Jesus, essa significação é ainda mais acentuada. É nesse sentido que ele é empregado no livro do Gênesis, capítulo 39, versículos 30 a 31. E Jacó amou também a Raquel, mais que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada. É evidente que o verdadeiro sentido neste passo é menos amada. E é assim que se deve traduzir. Em muitas outras passagens hebraicas, e sobretudo siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto ao outro. E seria um contrassenso traduzi-lo por odiar, que tem outra acepção bem determinada. O texto de São Mateus resolve, aliás, toda a dificuldade. E aí Kardec coloca assim, nota do senhor Pesani. Quem era esse Pesani? Um linguista. Um especialista em textos bíblicos. Então, perante esse termo aí que estava difícil de ser destrinchado, de ser esclarecido, Kardec foi lá e consultou alguém entendido na língua. E ainda colocou o devido crédito. Inclusive, esse senhor Pesani, era espírita. Ele vai escrever depois vários livros em defesa da lei da reencarnação. Era um conhecido de Allan Kardec. Participou do início da codificação. Com isso, a gente ganha um recurso. Tá, agora tiramos o problema da palavra odiar. Não é este o seu significado. É outro. É não amar da mesma forma. É amar menos. Agora nós podemos interpretar essa passagem. O que está acontecendo ali? Jesus está falando para a multidão, para as massas, para o povão. E o que ele diz? Fala sobre quem quer segui-lo, quem quer ser o seu discípulo. Porque podemos fazer parte das massas, do povo, mas não seguirmos Jesus. Seguir Jesus não significa só dizer da boca para fora. Seguir Jesus não é ir só atrás dele, porque era o que aquela multidão estava fazendo. Ela estava indo atrás de Jesus. Ou seja, Jesus ia para Jerusalém, ela ia para Jerusalém. Se ele ia para Cafarnaum, ela ia para Cafarnaum. Se ele fosse para Nazaré, ela ia para Nazaré. Ela estava indo atrás, ela estava seguindo os passos físicos de Jesus. Aí diz, olha, para ser meu discípulo não é só andar atrás de mim. Existem outros requisitos. É necessário sair das massas, sair dessa multidão, ou seja, deixar o comportamento comum. Qual é o comportamento comum que nós temos? Se alguém nos ofende, retribui a ofensa. Se nós ficamos zangados, descontar nossa raiva. E assim tantas outras coisas. Então, eu disse, se quer me seguir, tem que sair dessas massas. Tem que abandonar esses comportamentos. E para isso, é preciso amá-lo
muito mais do que as outras coisas e pessoas. Por quê? Porque senão nós não temos forças. No atual quadro que nós temos hoje, seguir os ensinamentos de Jesus é um verdadeiro desafio. Porque há inúmeras pessoas que vão nos desincentivar, que vão nos desanimar, inclusive dentro de casa, que é o mais comum. A gente passa a conhecer o Evangelho, tá? Aprende uma lição sobre o perdão, sobre o amor ao próximo, amar os inimigos, sobre a tolerância, qualquer lição dignificante boa. Qual é o nosso primeiro impulso? Compartilhar com os nossos familiares. Porque se faz bem para a gente, não vai fazer para eles? Mas, na grande maioria das vezes, o que é que acontece? Eles não querem saber. Não chegou o tempo deles. Então, isso é um obstáculo. Para a gente seguir firme, a gente vai ter que amar mais ao Mestre. Para nos sustentarmos, para seguirmos na diretriz indicada por ele. Do contrário, nós vamos submergir ao comportamento das massas. Daqui a pouco a gente perde e começa a ficar com a fé abalada, acho que nada resolve mesmo. Desculpem. Acho que as pessoas vão ficar assim, já tentei e não deu certo. Mas é que é necessário a persistência, saber respeitar o tempo de cada um e saber colher os frutos na estação adequada. Antes não dá. Mas para a gente ficar esperando que o fruto venha na estação adequada, para a gente ter forças para seguir em frente, tem que ter esse amor ao Mestre. Por isso que então ele fala essa passagem. Desculpe. É necessário esse amor forte, convicto, a fim de sustentarmos a sua palavra. E a fim também de sustentarmos nossos próprios familiares. Porque embora eles não aceitem, não sigam realmente o Mestre, muitas vezes vão continuar contando conosco. Eles vão continuar contando com a nossa colaboração. Vão continuar esperando o nosso auxílio. Vão continuar acreditando em nós. Confiando na nossa pessoa. E a fim de lhes oferecermos o melhor, é necessário esse amor ao Mestre. Na sequência, Kardec vai tratar do seguinte tema: abandonar pai, mãe e filhos. E aí vem outro texto, também na mesma ideia. Um texto que aparentemente é difícil. Vamos ver. E todo que deixar, por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Então disse Pedro: eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro, a vida eterna. E disse-lhe outro: eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que vá primeiro dispor dos meus bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: ninguém que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Novamente, temos uma passagem desafiadora. Primeiro, aquela colocação lá, odiar os pais. A gente já viu a explicação sobre o termozinho de linguagem. Mas agora Jesus diz: abandonar pai, mãe, filhos, fazenda, casa, cachorro, gato, papagaio, tudo que tiver. Ora, é uma continuação do que a gente estava vendo antes. Quando essa pessoa chega e diz: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu vou cuidar dos meus bens materiais. Jesus dá uma resposta muito certa. Se a gente colocar a mão no arado e olhar para trás, a gente não está apto para o reino de Deus. A comparação é excelente.
Porque se eu vou lavrar a terra, então eu vou botar a mão no arado. Eu tenho que empurrar ele para seguir o caminho. Se eu fizer olhando isso para trás, eu vou fazer os sulcos corretos? Não. O arado vai sair todo torto. Então tem que olhar para frente. Ou seja, naquele movimento de sair das massas, a gente não pode ficar querendo voltar para elas. Aqui Jesus fala de uma vida nova. É possível querer mudar e continuar com os mesmos hábitos? É possível querer parar de fumar, mas dar uma tragadinha de vez em quando? É possível querer parar de fazer fofoca, mas continuar escutando todas? Não. É inclusive uma contradição. Ou é uma coisa ou é outra. As duas juntas não dá. E aqui, então, o mestre fala, olha, entre a vida antiga e a vida nova, proporcionada pelo Evangelho, tem que escolher uma das duas. As duas junto, não dá. Ah, mas significa então que a gente vai abandonar tudo, assim, atirar para trás e seguir? Não. Mas o significado que damos vai ser diferente. Por exemplo, desculpe, uma das questões que mais nos preocupam sempre, quando estamos encarnados, é a questão financeira. É o dinheiro para pagar os boletos, é o dinheiro para pagar as diversas contas, as prestações, para nos mantermos para ir no mercado, para mantermos carro, para uma série de coisas. Se nós não conhecemos o Evangelho, muitas vezes, a questão do dinheiro pode nos cegar. A gente pode pensar... A gente pode apenas pensar em enriquecer, em ganhar mais dinheiro. Então, hoje nós ganhamos uma quantia. A gente ganha essa quantia, a gente já pensa na próxima que a gente vai ganhar. Aí a gente começa a pensar até em meios iníquos de adquirir recursos financeiros. E quando vê, a gente viveu apenas para juntar moedas, para juntar valores econômicos, por mais importante que sejam. Mas não é a coisa mais importante. Quando passamos a seguir o mestre, como é que encaramos? O dinheiro como um recurso necessário para a nossa sobrevivência. E ao qual devemos saber administrar com sabedoria. Se temos pouco, fazer com que esse pouco atenda às nossas necessidades. Se temos muito, saber multiplicar esses valores para beneficiar mais pessoas e não ficar apenas conosco. Então, na linguagem do Novo Testamento, na linguagem de que Jesus se usava, isso seria abandonar os recursos financeiros. A gente vai tirar tudo fora? Não. Apenas a forma de encarar o significado que nós damos passa a ser outro. Pegando novamente os exemplos familiares, que Jesus aqui sempre usa bastante nesse capítulo. Muitas vezes, dentro de casa, nós vamos ver nossos parentes, nossos familiares, filhos, netos, tomarem um caminho totalmente adverso. No sentido de fazer a pior escolha mesmo. Nesse caso, o que nos cabe fazer? Abandoná-los, mas não no sentido de deixar eles ao léu, mas sim de saber respeitar a sua trajetória e que um dia eles irão trilhar a senda correta. Que esse desvio do caminho é apenas temporário. E que em um momento, talvez amanhã, talvez semana que vem, talvez daqui a 10 anos, talvez até em outra encarnação, é que ele vai se encontrar. É que ele vai realmente alinhar as coisas. Mas até lá,
é necessário deixar que ele siga o caminho. Não adianta ir lá e forçarmos uma coisa, vai ser pior. Então é necessário abandonar as nossas expectativas com relação a pai, mãe, filhos, sobrinhos, netos e quem quer que seja. E encará-los como seres imortais que são. É esse o convite dado pelo Mestre. E aqui ainda Kardec vai fazer a seguinte ponderação. A questão de abandonar, na verdade, acontece de forma muito comum em nossa sociedade. Então ele vai citar, por exemplo, o exemplo da questão do alistamento militar. Quando surge uma guerra, né, infelizmente nós ainda as temos aí pelo mundo, os homens são convocados. Tem que ir. Não interessa se ele quer ou não. Ele tem que sair do seu emprego, ele tem que sair do seu lar e ir ao campo de batalha. Ora, nesse sentido, ele está abandonando o seu lar. Está abandonando seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua mulher, seu sei lá quem. Ora, mas esse abandono é apenas um abandono físico, a fim de cumprir um dever, um chamado. A ligação afetiva não é desfeita. Hoje também é muito comum. Os filhos crescem, se formam e conseguem um emprego no estrangeiro. E tem que ir para lá. Eles vão abandonar pai, mãe, filhos, irmão, não sei mais quem. Mas os laços afetivos vão se romper? Não. Ele está indo para uma oportunidade melhor, para uma colocação que é interessante para a sua encarnação. É um abandono, mas é apenas um abandono físico, um distanciamento pela questão das circunstâncias. Com a doutrina do mestre, o mesmo acontece. Então, quando ele fala nesse abandono, é isso. É o necessário que temos a fim de continuar seguindo ele. Finalmente, vamos para uma estranha moral, mais uma, que essa aqui inclusive, é bem bizarra. Deixar aos mortos enterrar, o cuidado de enterrar os seus mortos. Vê que Kardec só pegou as boca brava aqui. Não teve, uma é pior que a outra, mas todas ele consegue dar uma explicação que qualquer um de nós pode entender e aceitar. A gente vê as lógicas da doutrina do mestre. E a situação é a seguinte. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permita-me que eu vá primeiro enterrar o meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Muito estranho também. Ué, mas a criatura não tinha o direito de enterrar o seu pai? Estranho. E nesse sentido, o benfeitor espiritual Emmanuel, na obra Fonte Viva, vai tecer interessantes considerações no capítulo 143, que tem por título Acorda e Ajuda. Porque assim, na interpretação, na leitura dos textos do Novo Testamento, é necessário aprendermos a olhar os detalhes, as sutilezas, que muitas vezes na primeira leitura nos passam despercebidos. E a gente acaba dando um outro significado que não tem nada a ver. E neste capítulo, Emmanuel faz isso de forma brilhante. Então ele vai pegar exatamente o mesmo versículo, né? Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E vai explicar o seguinte. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. Observemos a sutileza. Que quando realmente a gente lê, deixar ao cuidado dos mortos, aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, qual é a primeira coisa que a gente lembra? O cadáver. Mas não foi essa a expressão que Jesus usou.
Então, esse morto que ele está falando não é o corpo que desencarnou, que chegou ao decesso orgânico, chegou ao fim da vida. É outro morto. Bom, e aí pode estar, tá, mas que morto é esse então? Só conhecia um? Bom, aí a Mano vai explicar. O cadáver é carne sem vida. Enquanto um morto é alguém que se ausenta da vida. Olha, a diferença também é sutil. Então, o cadáver, o corpo também chegou ao fim. Né? Que ali o processo de decomposição orgânica vai ter início. Agora, um morto é alguém que se ausentou da vida. Ou seja, que da vida está ausente, está faltando. Vamos ver o que em mais detalhes. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Esse é o primeiro morto. Então, a pessoa fechada nas suas próprias ideias. A pessoa que não consegue aceitar a opinião de ninguém. A pessoa que tem raiva de todo mundo. Todo mundo está errado, só ela está certa. É um morto. Porque a gente vai estar certo 100% do tempo? Não. É a pessoa que não quer escutar os outros. Que ela só segue as próprias ideias. Mesmo que ela finja escutar. É também um morto. Está enclausurado, encerrado no próprio egoísmo. É aquelas pessoas que se acreditam autossuficientes. Elas dão conta de tudo sozinhas. Não pedem ajuda. Também estão encerradas em si mesmas. São aquelas pessoas que não ajudam a ninguém. Que se importam apenas consigo mesmas. Que olham para o próprio umbigo, como diz o ditado popular. Todas essas são mortas. Elas podem até estar num corpo que está vivo, que não é um cadáver ainda. Mas, na realidade, elas estão mortas. Elas não participam do comum. Elas não dão uma ajuda mínima. Elas não colaboram com ninguém. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e de ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides, dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Então aqui Emmanuel lista os outros mortos que muitas vezes estão encarnados, estão em um corpo vivente, mas na prática vivem como mortos. Primeiros que se encarceram nos túmulos da riqueza. Então ele conseguiu grandes somas financeiras, conseguiu uma estabilidade de vida excepcionalmente boa e vive fechado. Vive só cuidando do seu dinheiro. Não faz uma doação, não inicia um projeto de voluntariado, não colabora nas calamidades sociais, não distribui a sua riqueza para beneficiar a outros, guarda apenas para si mesmo. De forma egoísta, de forma avarenta, é uma pessoa que está morta, porque ela acaba não colaborando com ninguém. Depois tem aqueles derrotados pelos hábitos perniciosos, pelos vícios, em que a pessoa vai se inutilizando e ela vai se sentindo inútil.
E cada vez ela vai cavando um buraco mais fundo para ela mesma. Ela acaba envolvida só na satisfação dos vícios grosseiros. E aqui podemos lembrar de tantos quantos ainda caem no problema da drogadição. Muitos realmente, até ao olhar para eles, nós vemos que parecem mortos. Anularam as suas possibilidades de serem úteis. Foram derrotados pelas emoções que não conseguiram administrar. Foram derrotados pela amargura que guardaram em seu coração, ou pelas decepções, por uma série de coisas. E acabam presos à questão do vício. Também são mortos, que precisam com certeza da nossa piedade e do nosso auxílio, mas que precisam para futuramente serem enterrados, enterrar esses hábitos antigos, esses vícios maléficos, que só trazem dor e sofrimentos desnecessários. Desculpe. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E aqui podemos lembrar de quantos caem na depressão. Mergulham numa tristeza tão profunda, tão forte, que não conseguem mais fazer nada. Largam as tarefas domésticas, largam o cuidado consigo mesmos, largam o cuidado com os familiares, fecham as cortinas de casa, ficam só deitados, vão se excluindo por questões que não conseguiram superar, por dores fortes que não foram ainda enterradas e que necessitam enterradas serem para entrar em uma nova vida e voltarem a participar da vida comum. Todos esses são mortos. Todos esses se ausentaram da vida, como bem colocou o benfeitor Emmanuel. Todos esses deixaram o comum e ficaram prisioneiros de si mesmos. Seja dos seus vícios, seja das suas imperfeições, seja das suas paixões, seja das suas emoções que não conseguiram controlar. E por fim, aqueles que se iludiram, atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos. Mentiras essas que levam aos enganos fatais. Porque a mentira tem muitas que nós contamos para nós mesmos. Tem muitas vezes que nós não preferimos enxergar a verdade. Nós preferimos dourar a pílula, como diz o ditado popular. Não enxergar as coisas como elas são, mas por uma lente muito colorida e que impede ver o preto do branco. São as ilusões que criamos para nós mesmos e que geram decepções muito fortes. Todos esses indivíduos são mortos. E qual é a recomendação de Jesus? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque em todas essas situações, cada um de nós aqui, pode resolver o problema da pessoa? Não. Por mais que a gente queira, não dá. O próprio indivíduo é que tem que solucionar a sua problemática. Nós, claro, podemos auxiliar, podemos dar instruções, podemos dar acolhimento, dar orientação, dar conselhos, dar suportes mil. Mas o problema em si, a própria criatura, o próprio ser que tem que resolver. Por isso que é os mortos é que tem que enterrar seus mortos. Não pode ser outra pessoa. Por mais que o sentimento de amor, de piedade filial, de fraternidade, de amizade, queira que nós façamos isso pelo outro, mas não dá. Podemos dar todo o auxílio, sim, sempre. E será sempre lícito. Mas a questão central, o próprio indivíduo é o responsável.
E aí Emmanuel recomenda: aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. É curioso como Emmanuel usa as palavras de uma forma muito adequada. Porque a galvanização é um procedimento químico para evitar a corrosão de um metal. É uma proteção, é uma couraça, uma casca. Claro, muito bem feita, que é colocada em um metal, geral de ferro, para evitar que ele enferruje. Já é feita uma galvanização com zinco. Obviamente, para os nossos objetos que nós necessitamos, é interessante sim que eles durem o máximo de tempo possível. Mas agora não podemos fazer isso conosco mesmo. Não podemos ficar restritos às nossas questões, ao nosso eu, protegidos, entre aspas, da luta coletiva. Não podemos nos galvanizar. É necessário, sim, que passemos por um pouco que seja do processo de corrosão, do processo de enferrujamento. Por quê? O ferro que foi enferrujado pelo ambiente, ele estava exposto. Ele estava na luta, ele estava no comum. Por exemplo, um cadeado que é enferrujado, ele enferruja porque ele estava exposto ao meio ambiente. Estava na rua, no portão de casa, aí tomou chuva, tomou sol, veio vento, veio salitre, veio um monte de coisa que acaba fazendo com que ele enferruje. Mas o tempo que ele está ali enferrujando, ele está cumprindo seu papel. Fechando o portão. Fazendo o processo de segurança. Então ele está na luta coletiva. Ele presta um serviço útil. Ele colabora com inúmeras pessoas. Dentro do limite dele. Que qual é a função, por exemplo, do cadeado? Fechar a porta e permanecer fechada. Agora, se arrombarem a porta, saltarem o muro, se fizerem não sei o quê, não é a função dele. Aí são outras coisas, mas a função dele está sendo cumprida. Que possamos, então, também colaborar, contribuir, fazer a nossa. Cumprir o nosso dever até o fim. Mesmo que seja um deverzinho pequenininho. Não importa. Para alguém, no mínimo para uma pessoa, ele tem importância. Mas Emmanuel não terminou ainda. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. O que é uma verdade, porque para a gente respirar, a gente precisa de uma árvore. Se acabar com as árvores do planeta, a gente vai morrer. Então, nós vivemos num meio coletivo, nós precisamos uns dos outros. Não só os seres humanos, mas também os outros tipos de seres. Os animais, as plantas, a fauna, a flora. Porque sem ela, a gente não tem ar. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Por fim, aqui Emmanuel recomenda um exercício, então, de gratidão. Gratidão essa que ainda não nos demos conta. Porque, por exemplo, para nos alimentarmos, alguém teve que plantar. Alguém que pode ser de um outro país, que pode ter uma outra cor de pele, que pode ter uma outra opinião política, que pode ter uma outra religião,
que pode até torcer para o time adversário. Mas se ele não plantar, vai faltar para mim. A nossa vestimenta, a mesma coisa. Alguém teve que tecer os fios, fazer a trama. Alguém tem que fazer o corte, fazer o desenho. Alguém teve que executar a peça. Alguém tem que fazer a costura. Assim, os nossos calçados. Assim, os recursos que temos, o livro, o microfone, o computador, o telefone. Muitas mãos tiveram que trabalhar para termos uma existência mínima. Sem essas pessoas que nós não temos nem ideia de quem sejam, não estaríamos hoje aqui como estamos. Então, se há esse movimento todo a nosso favor, nada mais justo do que também colaborarmos com o nosso tantinho. Porque assim como outros nos ajudam a permanecer, a sobreviver, nós também devemos ajudar outros para que eles também possam sobreviver. E aí Emmanuel encerra. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É esse, então, o cerne dessa lição. Percebemos, inclusive, agora a beleza que tem por trás dessa frase. Contém realmente um ensinamento muito profundo. Uma verdadeira lição de relacionamento humano. Que há uma primeira leitura, provavelmente a gente nem imaginaria que chegaria a esse ponto. E então Jesus se aproveitava das situações, ele usava sempre as palavras muito certeiras. Dava ensinamentos muito curtos, mas de uma grandiosidade, de uma validade impressionante. E, finalmente, resta um último ensinamento, que Kardec aqui trata neste capítulo. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí a situação é a seguinte. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem serão seus mesmos domésticos. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer a paz à terra? Não, eu vos digo, mas a separação. Porque de hoje em diante haverá, numa mesma casa, 5 pessoas divididas. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho, e o filho contra seu pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Então, mais um versículo aqui desafiador, mas pelo segmento que a gente já foi dando aqui, nós já podemos supor que com certeza que também tem um determinado ensinamento na mesma linha de raciocínio. A primeira questão que surge também é uma questão do contexto hebraico. Porque o que acreditavam os judeus? Que quando viesse o Messias, o Cristo, ele iria instalar imediatamente o reino de Deus. Então haveria uma tomada violenta, ia ser com armas, eles iam subjugar todos os povos. É um pensamento de morto, né? Como a gente pode pensar. Jerusalém seria a capital do mundo, e o Messias sentaria no trono, no templo de Jerusalém, governaria tudo, todo o planeta. Não haveria mais fome, não haveria mais guerra, não haveria mais peste, não haveria nada, só coisa boa. E tudo isso assim, num passe de mágica. Era essa a crença comum.
da grande maioria da população. Claro, havia uma minoria que seguia os ditos do profeta Isaías e dizia, olha, não vai ser assim. E Jesus vem mostrar, não é assim, é do outro jeito. E então ele vem trazer a paz à terra? Imediatamente não. Porque a paz não se instala assim, no instalar de dedos. Leva tempo. Então a sua doutrina iria provocar, suscitar inúmeras divisões. Porque a inserção do evangelho iria provocar atritos, ia mexer com os corações, ia mexer com as crenças, ia mexer com o orgulho, ia mexer com a vaidade, com o orgulho de raça, do sangue puro, do sangue superior, da linhagem de seres lá, convenientemente catalogados lá só de gente pura, de linhagem, de sobrenome conhecido. E ele veio terminar com isso tudo. Ora, ao terminar com essas coisas, não ia ser fácil. Ia ser de forma realmente turbulenta. Ia mexer com as bases da sociedade. Obviamente, num primeiro momento, haveria mais divisão. Haveria mais a espada. Posteriormente, após um longo processo de depuração, é que a paz realmente vai ser instalada. Então, Kardec tece várias considerações aqui a partir do item 11, que obviamente não vamos aqui nos reter, porque estouraria o nosso tempo, mas vamos aqui mais para o fim, que ele vai trazer qual é a interpretação final desse trecho do Evangelho. Vai dizer assim, no item número 16, quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte, não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para os quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vem lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. As trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Poderá ter uma luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram seus verdadeiros interesses, no tocante a esse e aos do outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que ensinei. Então, é essa lição sobre a divisão que a doutrina de Jesus provocará. É uma divisão temporária, mas a paz será alcançada no seu devido tempo, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um, sem jamais forçar nada. Houve enganos e perseguições, sim, mas a culpa é de Jesus? Não. Foi dos homens que distorceram a sua palavra, que em vez de focarem na chegada da paz, preferiram
fortalecer as desavenças. Que em vez de tomarem realmente a luz da paz, preferiram o fio da espada. Mas tudo isso será devidamente superado. Então chegamos ao termo da nossa fala de hoje, vendo que essa moral estranha, na verdade, de estranha, só tem a fachada, só tem a aparência. No mais, Jesus nos faz preciosas recomendações de convivência, de relacionamento humano, ao qual devemos meditar hoje e sempre, a fim de seguirmos com mais tranquilidade em nossos corações pelas sendas deste mundo. Que Jesus, o nosso querido Mestre, nos abençoe hoje e sempre. O nosso agradecimento ao Daniel pelas explanações, pelo esclarecimento, pela essa belíssima oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a moral de nosso Mestre Jesus. Façamos a nossa prece, então, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, pelo conhecimento desta doutrina esclarecedora, em especial por este farol que é o Evangelho de Jesus. Que tenhamos, Senhor, uma boa semana onde poderemos refletir sobre os ensinamentos desta manhã. Dá-nos, Senhor, a fé, a coragem e a resignação necessárias para avançarmos na senda do progresso. Com a permissão, então, daquele que coordenou esta manhã do mundo espiritual, pedimos licença para dar por encerrado o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Um bom domingo a todos e até a próxima semana.